As mulheres na história de Sombrio. Um olhar a partir do acervo fotográfico da Casa da Cultura. Cristiane Garcia Teixeira. Quando pensamos sobre a história de Sombrio, quantas mulheres vêm à nossa memória? Quando abrimos os livros didáticos ou os livros dos memorialistas e jornalistas que escreveram sobre a história da nossa região, quantas mulheres pululam nas superfícies de suas páginas? Na perspectiva de quem foi construído o conhecimento sobre a história do município de Sombrio? Nas memórias da cidade, elas aparecem aqui e acolá, ora como nome de escolas, ora nas placas que nomeiam ruas. Quando trabalho com as fotografias do acervo da Casa da Cultura, numa fonte elitizada, me pergunto sobre essas mulheres que aparecem nas imagens. Quem eram, o que faziam, como são retratadas, quantas são. De maneira geral, as mulheres aparecem em fotografias que retratam casamentos, passeios e vestimentas, festividades religiosas, esportivas, geralmente como rainhas e princesas de times de futebol. São, em sua maioria, freiras, trabalhadoras ou da costura ou que se voltam a atividades domésticas e de cuidado. Dentre as mulheres que aparecem nas fotografias, temos Vivil Kozuchowski, considerada a primeira professora da escola masculina do que era então ainda um povoado e futuramente se tornaria Sombrio. Hoje, Vivil dá um nome a uma rua do município. Mas o que sabemos sobre ela? Em nosso arquivo temos um documento, uma espécie de contrato, em que Nereu Ramos nomeia a complementarista Nilza Freitas Matos como professora da Escola Feminina de Sombrio em 1938, quando Sombrio ainda fazia parte de Araranguá. É com essas duas mulheres que iniciamos a série que contará a trajetória de professoras que atuaram muitas vezes de maneira silenciosa na construção da história de Sombrio. Partimos de mulheres que foram homenageadas ou em nomes de escolas ou em ruas da cidade. Vivil Kozuchowski nasceu em março de 1897 e em 1920, aos 23 anos de idade, passa a lecionar em um povoado que pertencia ao 5º distrito de Araranguá, onde hoje se encontra o município de Sombrio. Vivil foi professora durante 17 anos. Viu ser criada a Agência Telegráfica de Sombrio, em 1929, que teve em seu quadro de funcionários uma grande amiga, a primeira mulher trabalhadora da empresa, Docilíria da Cunha Pereira. Tinha em seu irmão, Bernardino Kozuchowski, um colega de profissão. Também professor, Bernardino lecionou junto a sua irmã no que foi considerada a primeira escola pública de Sombrio, que funcionava no prédio que era residência da família e que ainda hoje é de propriedade dos Kozuchowski na Avenida Nereu Ramos. Casou-se com Alfredo dos Santos Filho e foi mãe de Aldo, Alda Santos, Adélia e Antônio Santos. Lecionou até os 40 anos de idade, em 1937. Um ano depois, em 23 de julho de 1938, faleceu. Hoje, a memória de Vivil dá nome a uma rua de Sombrio. Mesmo assim, sabemos muito pouco sobre ela. E isso se explica porque muitas vezes mulheres são silêncios da e na história. Muitas mulheres, como Vivil, conseguiram se reapropriar desses espaços de instrução e leitura, exercendo ali relações de poder e tornando públicas suas experiências. Ações como as de Vivil Kozuchowski também tornou possível a atuação de mulheres como a estimada professora Nilza Matos Pereira. Nascida em 1º de novembro de 1917, no Rio Grande do Sul, Nilza casava-se em abril de 1938, no mesmo ano de falecimento de Vivil. Nilza casava-se com o dentista Nicomedes Pereira Mendes, residente da região do antigo distrito de Sombrio, que tanto Vivil quanto Nilza viram transformar-se em vila através do decreto número 86
de 13 de março de 1938. Neste ano, Nilza Pereira já exercia a profissão de professora estadual. Sua mãe, Maria Freitas de Matos, era também professora. Havia como mobiliário 4 carteiras e 7 coletivas, sendo que a matrícula atingia a mais de 50 alunos. Os que sobravam nas carteiras sentavam-se no relento, tendo como ponto de apoio para escrever uma tábua comprida amparada por 2 caixões. Em 1937, Nilza retorna a Sombrio, então sede distrital de Araranguá. É considerada a primeira professora do estado na região, atuando no Mobral e em 1950 na Escola Catulo da Paixão Cearense. Atuou por 25 anos na educação do estado. Nessas quase 2 décadas, passei momentos de alegria. Ora, eram peças teatrais que levávamos em benefício da Caixa Escolar, ora, eram as festinhas desportivas, principalmente ao término do ano letivo, vendo a boa percentagem de aprovações dos exames. Mas também passei meus momentos de tristeza e aborrecimento. Ainda lembro-me de um acontecimento que jamais poderei esquecer. Era a época dos exames. Voltando eu de uma escola distante, onde havia sido designada examinadora, encontrei uma filhinha de quase 2 anos doente. Nessa época em Sombrio não havia médico e muito menos hospital. Sentindo que minha filhinha estava atacada de difteria, sendo que o único meio de transporte, mesmo irregular, era um caminhão velho de transportar cargas, que com tempo de chuva não viaja. Nesse, eu me fiz transportar com a menina, depois de insistentes apelos ao motorista que a muito custo aqueceu, pois era época de chuvas. Assim, em um lugar denominado Soares, já uns 20 km de viagem, o caminhão atolou. Procurou-se uma junta de bois para desatolá-lo. Enquanto isso, o tempo corria célere e minha filhinha piorava, chegando a momentos em que eu quis pôr-lhe nas mãozinhas uma vela, que previamente trazia, pois sabia que o mal era grave. Depois de andar atolada naquele brejo, subi o enorme morro do Lamacento, como é conhecido por muitos dos que me ouvem. Conduzindo minha filhinha nos braços e com os pés descalços, consegui atingir a um lugar mais enxuto, esperando pelo caminhão que horas depois me transportava para essa cidade, onde chegara tarde demais. Apesar dos esforços médicos, minha filhinha, não resistindo ao súbito mal, morria. Assim, professores, vou chegando ao final de uma vida escolar pontilhada de alegrias e tristezas, como vistes. Quero vos dizer que nesse 4º de século de magistério, talvez milhares de alunos passaram pelos meus bancos escolares. Em 1960, Nilza muda-se para Araranguá. Em 1982, volta a morar em Sombrio e aqui falece, em 24 de julho de 1995.